you say slow down. I don't like to move too fast. Você já imaginou uma conversa tão poderosa que muda eternamente o destino de uma vida? Hoje vamos acompanhar a jornada de um homem que buscava a verdade e de outro que foi enviado por Deus para revelá-la. Esta é uma das histórias mais lindas e inspiradoras do livro de Atos. Neste vídeo, você vai acompanhar, de forma emocionante e detalhada, o encontro entre Filipe e o eunuco etíope, uma conversa que transformou uma vida e levou o evangelho até os confins da terra. Prepare-se para um relato profundo, cheio de fé, emoção e propósito. O sol queimava alto no céu. O deserto da região de Gaza parecia interminável, mas ali, naquele silêncio poeirento, Deus estava prestes a escrever um dos seus mais belos capítulos. Filipe, um servo fiel e obediente do Senhor, estava em Samaria, onde seu ministério florescia, quando um anjo do Senhor apareceu a ele com uma mensagem surpreendente. O anjo disse: "Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse caminho é deserto." Filipe respirou fundo. Imagine a cena. Deixar uma cidade cheia de pessoas sedentas pela palavra para ir a um lugar deserto e solitário. Não havia mais explicações. Não havia detalhes sobre o que ele faria lá. Havia apenas uma ordem. Mas a fé de Filipe era inabalável. Ele pensou: se o Senhor pediu, eu vou. Mesmo sem entender o porquê, eu vou. E sem hesitar, ele partiu imediatamente. Seus passos levantavam poeira enquanto ele caminhava, sozinho, rumo ao desconhecido, confiando unicamente na direção de Deus. À distância, o som de uma caravana começou a ecoar no silêncio do deserto. Uma carruagem elegante avançava lentamente, cercada por guardas e servos. Dentro dela, viajava um homem de semblante sereno, mas com um olhar inquieto. Era o eunuco etíope, um alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. Ele era o tesoureiro real, um homem de grande poder e influência. Mas naquele dia, em meio a toda a sua riqueza, ele estava profundamente sedento. Sedento por respostas que o dinheiro não podia comprar. Ele segurava um pergaminho aberto, o livro do profeta Isaías. Sua voz ecoava suavemente pela carruagem, enquanto ele lia em voz alta, tentando compreender as palavras sagradas. Ele lia: "Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca." Quem era essa pessoa? O que significava esse sacrifício? Seu coração buscava, mas não encontrava a chave para aquele mistério. Enquanto Filipe se aproximava daquela cena, obedecendo ao anjo, ele ouviu uma nova instrução, desta vez diretamente do Espírito Santo. A voz em seu coração disse: "Aproxima-te dessa carruagem e acompanha-a." Filipe não questionou. Ele obedeceu mais uma vez. Apressou os passos, sentindo o coração acelerar de expectativa. Ao chegar perto o suficiente, ele ouviu claramente o eunuco lendo as palavras do profeta Isaías. Um sorriso se formou no rosto de Filipe. Ele entendeu na hora o propósito de Deus para aquela viagem. Com ousadia e gentileza, Filipe perguntou: "Meu senhor, você por acaso entende o que está lendo?" O eunuco olhou pela janela, surpreso com a aproximação daquele estranho. A carruagem parou. Os guardas se puseram em alerta, mas o oficial levantou a mão, pedindo calma. Com uma sinceridade tocante, ele respondeu: "Como eu posso entender se ninguém me explica?" Sua voz era um misto de frustração e esperança. Então, ele olhou para Filipe e disse: "Sobe aqui, por favor. Senta-te comigo e me ajuda a compreender." Filipe subiu na carruagem. O cenário estava pronto para um encontro divino. A carruagem retomou seu movimento lento pelo deserto. O pergaminho continuava aberto no capítulo 53 de Isaías. O eunuco passou o dedo pelas palavras, apontando para o texto, e perguntou a Filipe com os olhos cheios de curiosidade: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro?" Ele queria saber: quem é esse homem que sofre tanto, que é humilhado, mas que não abre a boca para se defender?
Filipe respirou fundo. Seus olhos se encheram de um brilho especial. Aquele era o momento pelo qual Deus o havia enviado. Ele disse: "Permita-me te contar uma história." E a partir daquela mesma passagem da Escritura, Filipe começou a anunciar as boas novas sobre Jesus. Ele explicou: Isaías estava profetizando, centenas de anos antes, sobre Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo, andou entre nós, curou os doentes, ensinou as multidões, amou a todos incondicionalmente e, no fim, entregou a sua própria vida para salvar a humanidade. O eunuco se inclinou para a frente, completamente absorto em cada palavra. Filipe continuou: Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos nossos pecados. Ele é o inocente que carregou a nossa culpa sobre si. Ele é o Messias prometido, aquele que todos os profetas anunciaram. E a melhor notícia de todas é que ele não ficou na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Enquanto ouvia, o eunuco sentiu o coração queimar dentro do peito. As peças do quebra-cabeça que ele tentava montar há tanto tempo finalmente se encaixaram. Com a voz embargada pela emoção, ele perguntou: Então, existe esperança para mim? Mesmo eu vindo de tão longe? Mesmo eu sendo quem eu sou? Mesmo sendo imperfeito? Ele, como eunuco, era excluído de certas partes da adoração judaica. Mas o evangelho que Filipe pregava era diferente. Filipe colocou a mão sobre o ombro dele com compaixão e firmeza e disse: Meu irmão, o evangelho é para todos. Ninguém está longe demais para o alcance de Deus. O amor de Cristo alcança o palácio em Jerusalém, o deserto de Gaza, e qualquer coração que o busque com sinceridade. O eunuco fechou os olhos por um instante. Lágrimas discretas, mas cheias de significado, brotaram em seus olhos. A verdade o havia encontrado. A carruagem continuou sua jornada por um trecho inesperado do caminho. De repente, em meio à aridez do deserto, eles avistaram uma pequena fonte de água. Foi um sinal, um oásis não apenas para a sede física, mas para a sede espiritual daquele homem. O eunuco apontou com entusiasmo e disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Ele não queria esperar. Sua fé era imediata e sua decisão firme. Filipe sorriu, um sorriso profundo que refletia a alegria do céu. Ele respondeu: Nada te impede, se você crê de todo o coração. E com uma convicção que transformou sua vida para sempre, o eunuco declarou com firmeza: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles mandaram parar a carruagem e desceram juntos para a água. A água era rasa e clara. E ali, no meio do deserto, em um lugar esquecido pelos homens, mas planejado por Deus, mais um capítulo eterno foi escrito. Filipe batizou o eunuco, selando sua nova fé em Cristo. Quando eles subiram da água, algo extraordinário aconteceu. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, que desapareceu instantaneamente diante dos olhos do eunuco. O eunuco olhou ao redor, procurando por seu mestre recém-encontrado. Mas não havia tristeza em seu coração. Havia uma alegria imensa, uma paz que ele nunca havia sentido. Ele subiu de volta em sua carruagem e seguiu seu caminho, regozijando-se. Ele não voltou para casa da mesma forma que saiu. Ele voltou como um homem transformado, levando a semente do evangelho para a Etiópia. Enquanto isso, Filipe apareceu depois em Azoto e continuou pregando por todas as cidades por onde passava. Essa história, meus irmãos, nos lembra de algo poderoso. Deus vê o coração que busca. E quando alguém tem sede de verdade, quando clama por entendimento, ele sempre envia alguém para guiar. Filipe obedeceu sem entender. O eunuco creu sem hesitar. E por causa dessa obediência e dessa fé, o evangelho avançou e alcançou os confins da terra. Que essa história nos inspire a sermos como Filipe, sempre prontos para obedecer à voz de Deus, mesmo que não entendamos o caminho. E que tenhamos o coração do eunuco, sempre buscando a verdade com sinceridade e prontos para recebê-la quando ela for revelada. Continue assistindo aos vídeos do nosso canal Personagem Bíblico e tenha diariamente vídeos como este, cheios de fé e inspiração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.
You